Bem-vindos de volta ao Siga o Pensamento Crítico. Nós ficamos um tempo fora do ar, mas foi por uma boa causa, foi para reestruturar aqui todo o estúdio. Como pode ver, está completamente diferente, está altamente tecnológico agora, e a única coisa que não mudou foi o apresentador, que não deu para contratar um melhor. A gente até tentou, mas ninguém quis aqui esse negócio, então vai ter que ficar eu mesmo, não tem jeito. Quem sabe no futuro, né? Nós vamos falar sobre filosofia. Na verdade, vamos tentar fazer aí uma sequência de história da filosofia para que você não tenha que ouvir velho babão falando dessas coisas e falando aqueles palavrões todos que eu não vou repetir aqui, porque pode ter criança na sala. Aqui não tem palavrão e é um pouquinho mais rápido do que passar 327 mil horas sobre filosofia, sem contar uma piada, mesmo que seja sem graça, mesmo que seja das bananas atravessando a rua. Tem que ter uma piada, não tem jeito. Bom, o que é filosofia? Filosofia, o nome diz. Philo quer dizer sabedoria ou conhecimento, Sofia, amor. Então, filosofia quer dizer amor pela sabedoria, o que não quer dizer absolutamente nada. É a mesma coisa que perguntar para uma plateia qual a forma da Terra. Vai ter alguém todo animado lá. Eu sei. A forma da Terra é um geóide. Porém, o que é um geóide? Um geóide, por definição, é a forma da Terra. Ou seja, dizer que a forma da Terra é um geóide não diz absolutamente nada. Mas vamos lá. Como é que a gente aprende o que é filosofia? Bom, a gente pode ouvir uns caras chatos falar, ou a gente pode ler sobre filosofia. E eu acho legal ler sobre história da filosofia, porque o conceito de filosofia muda muito no decorrer dos séculos e abrange diversas áreas, e praticamente todas as áreas que hoje são a ciência começaram como filosofia um dia. A filosofia em si, ela começa lá no século VI a.C., com o que são chamados naturalistas, ou os físicos. Os físicos daquela época não eram bem os físicos de hoje. Mas por que eles eram chamados naturalistas? Os naturalistas eram chamados naturalistas porque eles procuravam explicar a essência de tudo, a substância primária de tudo, aquilo que explicava toda a natureza em termos de algo natural, algo que existia na natureza, algum substrato. E em grego, natureza é physis. É muito difícil falar physis em inglês. É complicado mesmo. Imagina então em grego. Mas está escrito aqui physis. Eu preciso ir no fono para falar isso. Enfim. E, como eu disse, eles procuravam um substrato que explicaria tudo, e esse substrato, essa coisa da onde tudo provinha e que estava em tudo, era conhecido como arquê ou arché. Também está escrito aqui no nosso cenário altamente tecnológico. E aquele que ficou conhecido como o primeiro naturalista, o primeiro físico e o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Então o mundo conheceu ele como Tales de Mileto, menos em Mileto, onde ele ficou conhecido como Tales, o doidão da Rua 15, que passa o dia vagando pela rua, falando umas coisas que ninguém entende, tipo, a água é a essência de tudo, tudo contém deuses, e meio doidão, né? O pessoal achava ele meio maluquinho. Inclusive conta a lenda que ele caiu numa vala e sacanearam ele, fizeram bullying dele, até que Tales impressionantemente conseguiu prever um eclipse. Mas é mentira. Provavelmente é uma história apócrifa. Histórias apócrifas são aquelas histórias que dizem que viraram lenda, que dizem que aconteceram, mas provavelmente não aconteceram, tipo a maçã de Newton ou Galileu descobrindo a aceleração dos corpos, tacando alguma coisa lá em cima da torre de Pisa.
São histórias apócrifas. Assim foi também com Tales. Porque dizem que Tales previu um eclipse que ia acontecer exatamente naquele dia e estava tendo uma guerra entre dois povos vizinhos, os lídios e os medos. Naquele dia os medos finalmente não tiveram medo e foram enfrentar os lídios no campo de batalha, e estava lá aquela coisa bolsonarista contra petista, ia ser o maior banho de sangue, mas Tales previu o eclipse, e o eclipse ocorreu naquele dia, e os lídios e os medos ficaram tão impressionados, eu acho que os medos ficaram com um pouco de medo também, tem que ter piada ruim, não adianta, e largaram as armas, se abraçaram, começaram a cantar Shining Happy People Holding Hands, e acabou a guerra por causa de Tales. Então essa aí foi na conta de Tales, e a partir de então ele começou a ser considerado um dos 7 sábios, não na parte daquele momento, mas ele ficaria conhecido como um dos 7 sábios. Tales não tinha como prever aquele eclipse, ele não era vidente, apesar que vidente, né? Ele pode ter usado um truque de vidente, que é chutar e ter dado certo. Mas não foi também isso. Tales era um viajante. Tales era um aristocrata, porque todo filósofo naquela época era um aristocrata. O escravo pobre não tinha tempo para filosofar. Se ele parava para pensar e tomava chibatada, não dava para o filósofo, para o pobre, para o escravo ser filósofo. Mas os aristocratas, como Tales, que talvez não tivessem nada para fazer o dia inteiro, podiam ficar o dia inteiro pensando ou viajando. Tales viajou muito, foi lá para a Babilônia, foi para o Egito, deve ter lido livros sobre astronomia e visto que havia uma periodicidade entre os eclipses e que haviam grandes chances naquele ano ter um eclipse. Então ele meio que chutou, não foi um chute qualquer, né? Foi um chute com base em algum conhecimento e acertou. Mas o que Tales dizia? Bom, pouco restou do que Tales escreveu, né? O que a gente sabe do que Tales escreveu foi que outros filósofos assim disseram, do tipo Tales, aquele que é conhecido, Tales de Mileto, conhecido como o primeiro dos naturalistas, disse tal e tal. E Tales disse que tudo é feito de água, ou a arque, ou axé, ou o que seja, é a água, ou o úmido. E por que ele disse isso? Muito provavelmente ele era um observador, muito bom observador, e observou que tudo tem água. O ser humano tem água, as plantas têm água, os animais têm água, e quase tudo na natureza tem água, os frutos têm água. Então ele falou, então o elemento principal é água, a água está em tudo e tudo vem da água. E outros filósofos, vamos continuar essa história no próximo capítulo, não percam, vieram a discordar detalhes e procurar em outros elementos a arque, que explicaria tudo. São os também naturalistas. Tales foi apenas o primeiro. E assim começa a filosofia, ou a história da filosofia. É claro que pode ter havido o Zequinha, que antes de Tales falou outras coisas, mas caiu no fosso, e o fosso era maior, e ele morreu, e não deu tempo de ninguém anotar o que ele disse. E por que Tales é importante? Por que a filosofia é importante? Porque antes de Tales, tudo eram os deuses. Era uma coisa muito posto Ipiranga. Por que o relâmpago acontece assim? Porque deuses quiseram assim? Ou porque Zeus mandou um raio? Ou porque Afrodite fez um trato com não sei quem? Ou porque Apolo, Hélio, tudo procuravam-se os deuses para explicar. E Tales não era ateu, ele acreditava lá nos deuses e tudo, mas ele procurou a natureza primária de tudo, o que explicaria tudo, a essência fundamental de tudo na natureza, e utilizando a razão. Ele raciocinou, ele pensou para dizer, e não simplesmente se baseou em lendas, no que as pessoas achavam saber que vinha lá do que Homero disse, ou Hesíodo disse, dois grandes poetas da antiguidade. Então,
Se você gostou desse vídeo, curta o nosso canal, esperem pelos próximos vídeos, quando continuaremos com a história da filosofia comigo, né? Vai ser o mesmo, e com piadas melhores, e isso eu prometo não prometo, porque eu acho que não vai rolar, vão ser piadas ruins ainda. Um abraço, até a próxima.